Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre déjà vu, aquela sensação de ter feito alguma coisa ou experimentado alguma coisa antes, uma sensação de premonição, aquela sensação que você sabe que algo vai acontecer, como sinônimo e sintoma da ansiedade. Bem-vindo ao canal, eu sou professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você se livrar da ansiedade, como você sabe, ter mais qualidade de vida. O seu comentário aqui é muito importante porque ajuda muitas pessoas. A gente tem aqui vários comentários onde as pessoas se identificam com a sua experiência e isso é muito rico. Nós criamos uma comunidade onde uns apoiam os outros. E se você ainda não assina o meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho aí para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e vai ser um prazer ter você aqui nessa comunidade. Bem-vindo ao canal. Então, você sente-se assim como se já tivesse feito ou experimentado alguma coisa antes? Eu já vivi isso, é muito interessante. A gente tem aquela certeza, estranho, parece que eu já estive nesse lugar, ou eu já conversei com essa pessoa, ou eu já experimentei essa comida, ou essa situação é familiar, essa circunstância familiar, essa localização, eu já estive aqui antes, né? Uma sensação assim, como se você tivesse conectado com a sua espiritualidade, como se você soubesse que alguma coisa vai acontecer, ou como se fosse assim, uma premonição, assim, eu acho que vai acontecer isso, e de repente acontece, e você fala, nossa, eu sabia, que coisa doida, né? Um déjà vu, ele também pode ser acompanhado por um sentimento aí de apreensão, um nervosismo, uma coisa inquieta, um mal-estar, como se alguma coisa de mal estivesse acontecendo com você, ou estivesse prestes a acontecer, uma sensação de desconforto nesse sentido. Muitas pessoas acreditam que um déjà vu é uma premonição sobre o futuro, e que pode ser acompanhada por preocupações sobre esse déjà vu, sobre essa premonição, né? E pode estar relacionado com a intuição ou futuro da pessoa. E aqui eu não vou entrar em questões religiosas, espirituais, ligadas a uma religião ou espírito, católico, protestante ou budista. Aqui a ideia é você entender que também existe essa explicação científica para o déjà vu como um fator da ansiedade. Claro que eu não quero menosprezar as outras visões mais paranormais, ou espiritualistas, ou de espiritualidade, que também isso, eu acredito que exista também. Mas aqui vamos focar nessa explicação científica do déjà vu como sintoma da ansiedade. Algumas pessoas atribuem o déjà vu a experiências sobrenaturais, não é? Alguma coisa assim que vai acontecer, que é muito ligada a uma experiência de vida passada, a uma percepção extrasensorial e outras fontes existenciais. Eu confesso que eu tenho muito interesse, muita curiosidade sobre essa questão, porque a gente tem sempre, às vezes, uma premonição, uma sensação, você sonha com alguma coisa e a coisa acontece depois, né? É uma área que me interessa muito, infelizmente não é o foco dessa live ou desse vídeo, mas em outros momentos eu vou trazer esse contexto também da espiritualidade, da percepção extrasensorial, da paranormalidade. Esse sintoma do déjà vu, ele pode ir e vir frequentemente ou raramente, ou pode ocorrer semanalmente, mensalmente, semestralmente, e aí você pode ter o sintoma de vez em quando e ele não aparece mais, ou uma vez só e ele se repete toda semana, ou de poucos em poucos dias, ou períodos aí de poucas horas você pode ter essa sensação, né? Lembra, como eu sempre falo, que os sintomas da ansiedade, eles não têm uma regularidade. Eles podem aparecer e desaparecer como ondas, às vezes vêm, surgem e às vezes desaparecem. Então, não se preocupe se num dia você sentiu, no outro dia não, como se, de repente, você ficou um mês sem sentir algum sintoma da ansiedade, como o déjà vu, e depois, no mês seguinte, volta esse sintoma. Também é natural isso, em função da flutuação dos hormônios do estresse do seu corpo. Isso, como eu sempre falo, que gradativamente você vai se livrando cada vez mais. Esse sintoma do déjà vu também pode acompanhar aí uma escalada de outras sensações e sintomas da ansiedade. Por exemplo, como dores no peito, palpitação, tontura, sensação de desmaio, confusão mental. Todos esses sintomas aí são mais de 200 que eu relato aqui em vários vídeos aqui no canal. Depois você pode dar uma olhada e identificar também esses outros sintomas, né, que são bastante interessantes. E como eu sempre falo aqui, você tem aí, muitas vezes o sintoma aparece sem razão aparente.
Você está descansando, tranquilo, preparando para dormir, e de repente, aparece esse sintoma do déjà vu, ou outro sintoma também que pode aparecer sem você esperar. Não é que ele aparece do nada, na verdade, eu sempre explico aqui, é um sintoma que ele já vem, o seu organismo já está hiperestimulado, os hormônios do estresse estão na corrente sanguínea, lançando aí em várias partes do seu sistema do corpo essa sensação, esse desgaste, esse desequilíbrio, e de repente o sintoma aparece. Então não é que ele veio do nada, ele apareceu naquele momento porque houve um excesso de hiperestimulação, mesmo que não tenha sido aparente. Aparentemente você pode estar tranquilo, mas o organismo está respondendo a um estresse lá de trás que vem acompanhando você. E esse sintoma do déjà vu, ele pode ser leve, pode ser moderado, pode ser grave, pode ser intenso, durar muito tempo, ou ser curto, rapidinho, ou pode também ir mudar de um momento para momento, de dia para dia. E essa experiência de déjà vu, ela pode também, às vezes, não ser notada ou ser mal foi notada e a outra aparece de novo, uma sensação mais profunda, e aí você tem a certeza que aconteceu realmente aquilo que você previu ou que vai acontecer mesmo. É como se você tivesse muita clareza dessa premonição. E as pessoas também experimentam esse sintoma quando elas estão aí realmente lutando com o transtorno da ansiedade, né? E muitas vezes, nesse momento, a pessoa está mais tensa, está mais nervosa, mais ansiosa, e parece que ela está tendo realmente uma premonição. E geralmente uma premonição mais negativa, que vem um medo, um aperto no coração, um aperto no peito. Então há alguma coisa que tivesse prestes a acontecer, você está correndo um risco. Então as pessoas ficam assim, em alerta máximo, sentindo que precisam se precaver, precisam estar mais atentas. Agora, com o tempo, você vai perceber que esse déjà vu específico da ansiedade, ele é apenas mais um sintoma de perturbação da ansiedade mesmo, uma vez que não fez mal algum, não aconteceu nada de mal, a sua premonição não veio se confirmar, ocorreu alguma coisa que você experimentou, ou você aprende a aceitar o déjà vu como apenas um sintoma do estresse crônico, e você aprende a não reagir a ele como uma preocupação do futuro, que vai acontecer alguma coisa ruim, né? Então você nota que esse sintoma, ele torna mais frequente às vezes, algumas pessoas notam, quando você está mais cansado, quando você está mais estressado, ou que você tomou uma medicação, ou saindo de uma medicação também, como efeito colateral. E aí você sente esse incômodo, esse déjà vu, mas ele diminui à medida que o seu corpo se recupera da ansiedade, como a gente sempre trabalha aqui, à medida que você vai diminuindo aí os hormônios do estresse, que você vai acalmando, relaxando, isso a longo prazo, né, gente? Sempre duração de meses o tratamento da ansiedade. E às vezes você pode continuar tendo esse sintoma de vez em quando, especialmente quando você está cansado, mas dificilmente ele vai ocorrer de novo à medida que você trata pouco a pouco. Tem muitas teorias sobre a causa do déjà vu, mas uma das teorias mais atuais, ela está ligada à memória e à familiaridade. E aí parece bem provável isso. Uma última pesquisa constatou o seguinte, ela encontrou que o déjà vu, quando nós estamos familiarizados com uma situação, uma circunstância, em que a gente acredita que a gente não deveria estar, né? Mas na verdade a gente já está familiarizado. É uma desconexão entre o que esperamos e o que experimentamos. E é aí que torna o déjà vu tão intrigante nesse sentido. Então, isso vai concordar com outras pesquisas também, que elas descobriram que o cérebro prevê como forma de dar sentido ao mundo. É como se você estivesse sempre buscando antecipar um significado para você se sentir mais conectado com o mundo. Então, quando as nossas previsões não se alinham com a nossa realidade, e quando não esperamos o que acontece na realidade, podemos ter um déjà vu, como se lá já estivéssemos estado antes, ou saber qual será o futuro. É como se fosse uma necessidade do cérebro de antecipar uma situação específica. Isso também foi demonstrado em outras pesquisas, e o déjà vu, eles são aí previsões experimentadas como sentimentos, né? Tem uma psicóloga da Universidade de Colorado, a Anne Cleary, ela fala assim, não, o déjà vu não nos ajuda a prever o futuro, mas pode manifestar-se como um sentimento que nós podemos prever o futuro. Eu acho que essa que é a diferença. Então, claro, como eu falei, eu não quero entrar aqui na questão da espiritualidade, da paranormalidade, não é o objetivo desse vídeo, mas aqui é uma explicação científica que ela tem a sua limitação, mas vale a pena refletir isso
o déjà vu como sintoma da ansiedade. Então, não é que nós estejamos a ter uma premonição, mas sim que estamos a ter um sentimento baseado na forma como o cérebro processa essas situações e circunstâncias previstas e reais. Uma vez que essa memória sua está envolvida, então a memória ela é afetada quando o corpo está estressado, você sabe, quando o corpo está cansado. A gente pode ter um déjà vu mais frequente quando a gente está ainda mais estressado e mais cansado. E ainda o cérebro, ele é hiperestimulado, então não funciona normalmente. Você está cheio aí de conexões neurológicas mais desequilibradas. Então o déjà vu ele tem maior probabilidade de ocorrer porque realmente há esse conflito aí no cérebro. Agora, quando esse comportamento excessivamente apreensivo, ele vai estressar o corpo, seus medos, as suas tensões, suas preocupações, pode causar o funcionamento anormal e os déjà vus, eles ocorrem normalmente como distúrbios, transtornos da ansiedade devido a esse estresse, a esse desequilíbrio neurológico e frequentemente causado por um comportamento excessivamente apreensivo, como eu sempre falo aqui com vocês no canal e nas lives. Há muitos relatos aqui das pessoas que sentem muitas vezes uma apreensão tão grande, parece que vão morrer e acreditam que vão morrer em função da ansiedade, porque acreditam que é um sintoma tão físico, tão ruim, que é como se você estivesse morrendo, porque ele é muito desconfortável mesmo. Mas como eu sempre falo aqui, fique tranquilo, os sintomas da ansiedade não geram morte, não geram doenças mais graves, são só apenas sintomas da ansiedade e que são muito desconfortáveis. E o déjà vu, ele também pode ocorrer com as flutuações de açúcar no sangue, uma vez que o cérebro necessita de açúcar no sangue para funcionar normalmente. Então pode ocorrer com mais frequência devido a outros fatores também, como o uso de medicamentos, claro, o efeito colateral que você está tendo, o uso de drogas, se você utiliza alguma droga recreativa, maconha, cocaína, uma desidratação, você pode estar desidratado também, uma tensão arterial mais baixa e assim por diante. Né? Existem outras causas também orgânicas para o déjà vu. Agora, os próprios déjà vu são inofensíveis, né? Então também a maioria das pessoas experimenta de vez em quando, e eles não são graves, você não está ficando louco, você não está perdendo juízo, você não está desequilibrado, nada disso. É apenas aí realmente um sintoma da ansiedade. Então, como todas as sensações e sintomas causados pelo estresse e pela ansiedade, ainda que o déjà vu ele possa ser mais sério e ameaçador, eles são só sintomas da ansiedade, né? Porque muitas vezes você fica com medo daquela situação, mas na verdade é uma resposta à sua fadiga, ao seu cansaço. E à medida que você reduz o estresse, que você descansa o suficiente, o déjà vu geralmente diminui e ele some. Então, esse sintoma não precisa ser motivo de preocupação. Quanto menos você se preocupar com ele, melhor você vai sentir e mais tranquilo também para seguir o seu caminho. Agora, quanto que esse sintoma é comum? O déjà vu ele é bastante comum. Numa sondagem, pesquisa que foi realizada, 66% das pessoas que sofrem de ansiedade disseram experimentar esse sintoma devido à sua luta contra a ansiedade. Então, é um sintoma comum causado pelo estresse e pela ansiedade. A maioria das pessoas ela pode se relacionar com essa experiência de uma forma espinhosa, perturbadora, do déjà vu, um incômodo, uma sensação meio estranha, um medo muito grande. Quando se está numa situação nova, por exemplo, mas você sente como se você já estivesse estado lá antes. Eu acho que isso que é muito estranho, muito louco, né? Eu já experimentei isso, você já? Comenta aqui para mim como que você experimentou essa sensação do déjà vu. Às vezes é uma coisa muito rápida, né? Você está assim, numa situação, no restaurante ou numa rua específica que você acha que você nunca foi, mas você sente, gente, mas eu já vim aqui, né? Parece que vai acontecer isso e acontece, né? Porque tem essa familiaridade aí. Então, para algumas pessoas, essa sensação é sinistra, né? Ela tem aí uma reviravolta. Então, nesse momento, a gente sente que como se soubesse realmente o que vai acontecer no futuro. E a gente está aí subindo uma escada, por exemplo, pela primeira vez, mas essa escada parece familiar, e aí você pensa assim, nossa, lá em cima da escada vai ter um retrato de um pintor, Picasso, por exemplo, à esquerda. E aí você acaba encontrando também isso. Né? Uma psicóloga chamada Anne Clary, ela é psicóloga cognitiva da Universidade Estadual de Colorado, ela passou os últimos anos estudando o déjà vu, e ela estabelece o déjà vu como um fenômeno da memória, um truque do cérebro, semelhante quando uma palavra está na ponta da língua, mas você não consegue recuperar.
Então, com base nessas experiências anteriores, essa psicóloga mostrou agora que o sentimento presciente, que você está pressentindo o futuro, por vezes ele acompanha o déjà vu, é exatamente isso, um sentimento, tá? Uma sensação, uma emoção, mas com certeza que você sente real que ela vai acontecer. Existe também um outro psicólogo chamado Alexander Claxton, ele fez um estudo recriando o déjà vu nas pessoas para examinar o sentimento de premonição durante esse estado de déjà vu. De acordo com os estudos que ele levantou, os participantes não eram capazes de dizer o futuro do que estivessem a adivinhar cegamente. Mas durante o déjà vu, eles sentiram que podiam, assim, parece, espelhar a vida real. Então, é mais um sentimento, uma sensação. E aí, esses psicólogos são aí poucos investigadores do déjà vu no mundo, né? E aí você pode realmente, tem aí uma referência dele, tem um livro do Alan Brown, A Experiência do Déjà Vu, e ela tem sido fascinada aí com esse fenômeno e quis um pouco desmistificar e experimentalmente o que ele ocorre, né? E existem outros estudos feitos em laboratório mostrando que o déjà vu ele é menos assustador do que ele parece. E a maioria de nós sabe disso, aquela sensação estranha e repentina, parece que você está experimentando algo que não é a primeira vez. E aí existem explicações, claro, sobrenaturais, que a pessoa visitou aquele local numa vida passada, que ela já teve aí outras vidas em outros momentos do século, né, da era. E agora, o peculiar é que a pessoa pode ter visitado aquele local num sonho, ou a pessoa ter uma pequena convulsão do lobo frontal e ficar preocupada com isso. Mas a explicação mais aceita cientificamente tem a ver com a memória. Então, como uma palavra ela pode estar na ponta da língua, você, ela está aqui, uma memória pode estar na sua ponta da sua mente, ali, mas não completamente acessível. Então, dá essa sensação do déjà vu. E é isso que a psicóloga Annie Cleary, ela explica, ela investiga, e ela fala o seguinte, que os sentimentos de premonição, que ele acompanha o fenômeno, são exatamente isso, são sentimentos. Não são premonições reais, são a sensação dos sentimentos. Então, uma pessoa que experimenta o déjà vu, ela não tem probabilidade de prever com precisão que vai ver, ou que está na esquina seguinte, ou que alguém está adivinhando cegamente. E aí outros cientistas também estabeleceram que o déjà vu, ele também está ligado a memórias, mas a hipótese específica aí dessa psicóloga Cleary, demonstrada em pesquisas anteriores, é que a familiaridade é um fator-chave de desencadeamento. De uma certa forma, é como se você estivesse familiarizado com aquela disposição da rua, disposição espacial, o mesmo rosto pode parecer semelhante a um lugar, ou disposição de um rosto diferente, sem que a memória específica lhe venha imediatamente à mente, né? Então você faz alguma correlação, que você busca na memória com eventos passados e você tem a sensação de que está prevendo o futuro ali. Nós não podemos lembrar conscientemente da cena anterior, mas os nossos cérebros reconhecem a semelhança, tá? Então a cena anterior do passado já está ali nessa memória, no seu cérebro, você não consegue identificar especificamente, mas o cérebro consegue reconhecer essa semelhança. E essa informação ela surge com uma sensação inquietante de que lá a gente já esteve antes, mas não podemos fixar quando ou porquê, né? E é isso que está ligado a essa memória. Então, a hipótese dessa psicóloga, a hipótese dela de trabalho, é que o déjà vu é uma manifestação particular de familiaridade. É aquele familiar que é estranho, o estranho que é familiar. Freud também fala um pouquinho disso. O estranho que é familiar. Quando você olha alguém, isso já é um outro conceito, né? Mas quando você olha alguém da sua família, ele parece estranho, apesar de ser da família. Também tem esse conceito aí, o estranho que é familiar. E Freud vai utilizar isso muito no trabalho dele. Agora, a hipótese de trabalho dessa psicóloga, que o déjà vu é uma manifestação particular dessa familiaridade, só que é uma familiaridade de uma situação que você sente que não se deve tê-la, né? E é por isso que ela é tão chocante, tão marcante, porque você tem a sensação, meu Deus, mas não tem condição eu estar sentindo isso, não faz sentido, né? E aí isso não faz sentido, que assusta tanto. Então, de acordo com essa psicóloga, relatórios de anedotas, de piadas, mostram que o déjà vu ele é frequentemente acompanhado por um forte sentimento de poder prever o futuro. Quem dera, né, gente? Eu acho que todo mundo quer isso. A gente quer muito prever o futuro. Eu adoraria saber o que vai acontecer daqui 10 anos, daqui uma hora. Isso é fantástico. Numa experiência de 1959,
que foi induzido o déjà vu, estimulando o córtex temporal, os participantes também relataram sentir uma sensação de premonição. Então, vocês veem que está muito ligado aí ao cérebro mesmo. Agora, com base em experiências anteriores, a psicóloga Clary, ela pôs à prova 298 pessoas e a equipe dela construiu ambientes num jogo de computador chamado The Sims, com layouts que eram espacialmente iguais, mas tematicamente diferentes. Por exemplo, um jardim, um ferro velho ou uma outra construção. Em outros estudos, essa duplicação provou induzir sentimentos de déjà vu nos participantes, tá? Então, eles reconheceram o mesmo ambiente, mas só que um pouco diferente, né? Porque a memória trouxe para eles esse sentido. Então, nesse novo estudo que ela fez, os participantes foram encarregados de assistir vídeos que mostravam um passeio em primeira pessoa de uma série de cenas. Cada abertura com uma voz feminina afirmando que depois ela ia repetir o nome da cena, como um ferro velho ou um aquário. E aí foi mostrado para eles uma série de vídeos testes que eram muito diferentes dos vídeos de estudo, mas a metade dos quais foram apresentados da mesma forma. Então, num ponto crítico, os participantes foram parados e perguntados se estavam vivendo um déjà vu, se sabiam qual ia ser a próxima curva. Cerca de metade deles relataram sentir essa sensação de premonição ao lado do déjà vu, mas não eram propensos a acertar a resposta correta do que os participantes escolheram aleatoriamente. Então, você tem um sentimento de poder prever o futuro, mas simplesmente não é real. Você não consegue prever exatamente o que vai acontecer, o que aconteceu. A Clary e a equipe dela, ela acompanha a experiência e descobriram que a premonição do déjà vu é acompanhada de um preconceito de visão a posteriori. As pessoas se convencem de que sabiam o que aconteceria após o fato, tá bom? Então, depois que ela viveu a experiência, fala assim, eu já sabia, porque ela se convence de ter feito isso, de ter vivenciado. Então, o déjà vu tem uma reputação sobrenatural, claro, né? Será que você se lembra da sua vida passada? E as pessoas têm perguntado isso, e aí o que os cientistas têm mostrado é que é só uma questão mais de lógica para a gente entender o que está acontecendo. Então, mais uma vez, o que foi provado é que nós não podemos recordar conscientemente a cena anterior, mas os nossos cérebros reconhecem a semelhança, e aí a informação surge com uma sensação inquietante de que a gente já esteve lá antes, mas não podemos fixar quando e porquê, ok? E aí, desde que essa psicóloga começou a divulgar o trabalho dela, os resultados sobre o déjà vu, ela viu, assim, um monte de pessoas seguindo e dando um retorno para ela, e ela estuda isso há mais de 10 anos. E as pessoas falaram que estão enganadas, que ela estava enganada, e aí não se trata apenas de uma memória, também ela sente, as pessoas falam que também sentem que vai acontecer, né? E a própria psicóloga Clary, ela não se relaciona com esse sentimento, mas sentiu a necessidade de colocar essas reivindicações. Ela leu um estudo na década de 50 do neurologista Wilbur Penfield. Ele estimulou parte do cérebro dos pacientes e fez falar sobre o que estava experimentando em pelo menos um caso, quando o paciente relatou sentir déjà vu sobre a estimulação, esse neurologista documentou sentimentos concomitantes de premonição. Então, queridos, fica a dica aí, e você que já sentiu um déjà vu como sintoma da ansiedade, quando você está muito estressado, fique tranquilo, não é nada grave, mas é curioso, né? Conta pra gente aí como que é a sua experiência, no que você acredita, se você já conseguiu prever o futuro em algum momento aí desse déjà vu seu. Se você gostou desse vídeo, por favor, assine aqui, dê um like, comente se você ainda não assinou, e aí clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas, e é um prazer estar aqui com você, e a gente pode criar essa comunidade onde uns apoiam os outros. Obrigado pela presença, até o próximo vídeo.